saudar a amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou contar aqui um sonho que não fui eu quem teve, mas sim meu irmão. E já está com muito tempo. Ele disse que estava dormindo, de repente ele ouve um barulho no céu. E aquele barulho parecia quando há uma grande queimada. Aquele fogo faz aquele barulhão. Ele disse que repentinamente ele olha para o céu e fala: de onde está vindo esse barulho? Aí ele disse que vê um castelo no céu muito grande. E das portas ou das janelas desse castelo saía fogo, e também da porta desse castelo. E de repente ele viu dois anjos saírem do meio daquele fogo pela porta e com duas cornetas em suas mãos. E na região de Nova Veneza aqui, meus irmãos, aqueles dois anjos, eles olhavam para as residências e diz que eles sopravam com aquela corneta. E as casas iam se consumindo, pegando fogo em tudo que estava dentro dessas casas. Mas ele falou assim que umas poucas casas, aqueles dois anjos soprando a corneta, aquelas casas pegavam fogo e parecia que ia se consumir totalmente. Mas é interessante, meus irmãos, ele disse que aquele fogo ele ia diminuindo e parava na ombreira da porta e aquela casa era preservada. Olha, meus irmãos, veja como que o nosso Deus, ele é misericordioso, mas a palavra de Deus diz para nós também que Deus, ele é fogo consumidor. E é Deus, meus irmãos, separando os salvos dos perdidos. Infelizmente, tem pessoas que recusam a misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. E chegou o momento da nossa casa, e ele ficou olhando, e ele disse que pensou assim: agora vai destruir tudo, não vai sobrar absolutamente nada. E o anjo, um dos anjos, ele mirou aquela corneta para a nossa casa e soprou, e ele ficou aguardando para ver o que ia acontecer. E a casa pegou fogo. É Deus purificando também, transformando as vidas e chamando para a salvação, porque o nosso Deus, o desejo dele é que todos os homens se salvem, que se voltem para Deus. Mas nem todos querem, meus irmãos. Tem pessoas que endurecem os seus corações e não querem saber da misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Aí ele ficou assustado observando aquilo e disse: meu Deus, essa casa vai se consumir toda e não vai sobrar absolutamente nada. Mas repentinamente ele disse que vê assim: o fogo diminui e para na ombreira da porta da nossa casa, e ali fica aquele fogo pegando, meus irmãos, e a casa foi preservada. E nós estamos aqui, meus irmãos. O meu pai e a minha mãe são servos e servas de Deus. Eu tenho também meu irmão que é músico, e graças a Deus isso é salvação. Por essa razão, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que estar preparados. As nossas vestiduras sempre alvas, e mais alvas do que a neve, porque a volta de Jesus, ela está bem próxima de ocorrer. E o nosso Deus, né, meus irmãos, ele será sempre louvado e engrandecido em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra ou a mensagem que Deus pôs em meu coração, ela se encontra registrada no Evangelho segundo escreveu Lucas, e o capítulo é o de número 18, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. E diz assim, meus irmãos, o versículo 1:
E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amada Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se nós voltarmos ao capítulo anterior, de número 16, nós observamos que Jesus, ele estava falando com os fariseus, com os líderes religiosos, porque eles não acreditavam que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, o Salvador de todos os homens, de todo aquele que crê que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Libertador. E Jesus é mesmo, meus irmãos. Ele é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, e que a igreja amada de nosso Senhor Jesus Cristo aguarda o seu retorno, para nos levar e estarmos para sempre com Ele. E os fariseus diziam assim: quando virá esse reino que você tanto diz? E Jesus respondeu: o reino de Deus está entre vocês, porque Jesus estava ali, meus irmãos, e Ele está aqui também. Você acredita nisso, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quantas pessoas Deus já não usou aqui para falar conosco? O nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é socorro bem presente no momento da angústia, meus irmãos. E Deus está conosco, e a vitória é nossa, sim, porque somos o povo desse Deus Todo-Poderoso. E Jesus, meus irmãos, dando resposta a esses líderes religiosos, Ele faz menção aos dias de Noé. Ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. E nós estamos vivendo esses dias, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus diz: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, e não deram ouvido à voz desse Deus Todo-Poderoso. E veio o dilúvio e destruiu a todos. E ele também menciona logo, ele disse: olha, assim como também foi com Sodoma e o justo Ló, que ali havia, com as suas filhas e a sua esposa. Mas a Bíblia faz menção de ser justo somente este servo de Deus, Ló, meus irmãos. E desceu o fogo do céu e consumiu aquela cidade. Jesus estava falando com esses líderes religiosos a respeito disso, meus irmãos. E ele chega à parábola do juiz iníquo aqui, meus irmãos, dizendo para nós aqui a importância da persistência na oração. Meus irmãos, Deus sempre ouve o seu povo, Deus sempre ouve, e haverá resposta para nós, meus irmãos. Mas é necessário haver uma persistência na oração, porque nós observamos que a viúva dessa parábola aqui, ela persistiu com aquele juiz maligno, é o que diz a palavra de Deus.
ela insistia, houve persistência, e todos os dias ela estava ali naquele tribunal e dizendo àquele rico juiz assim: faz justiça por mim contra o meu adversário. Aquela senhora da parábola, meus irmãos, ela tinha um adversário, e esse adversário lhe causava-lhe muita dificuldade, e ela insistia com aquele juiz, pedindo para que ele lhe fizesse justiça, ou lhe fizesse justiça. Meus irmãos, quantas vezes, meus irmãos, nós vamos a uma pessoa e pedimos ajuda, e essa ajuda ela é recusada para nós. Mas saiba disso, meus irmãos, que nós temos que ter a persistência em buscar a face desse Deus Todo-Poderoso, porque Deus está atento às nossas orações, e haverá resposta, e a vitória vai chegar em nossas mãos. Não podemos desanimar, temos que ser persistentes, meus irmãos, temos que clamar, temos que buscar a misericórdia desse Deus, porque Deus está ouvindo o seu clamor, e haverá resposta para ti, e haverá vitória também. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz assim, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. E diz aqui que esse juiz, meus irmãos, ele desprezou essa viúva por um tempo. Ele desprezou, ele não quis ouvir o que aquela viúva estava pedindo a ele para que ele fizesse, que era justiça. A palavra de Deus, meus irmãos, ali em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 8 diz assim: pois é justo juízo da parte de Deus pagar tribulação aos que vos causam tribulação, meus irmãos. Deus está vendo o sofrimento da igreja, o seu sofrimento, aqueles que se levantam contra a amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a perseguem. Meus irmãos, não desista de clamar, a vitória vai chegar em suas mãos. Nós temos um relato no Velho Testamento, meus irmãos, as duas esposas de Eucana. Nós temos Penina e nós temos Ana. Nós sabemos que Penina, ela humilhava muito a Ana, e Ana, angustiada, meus irmãos, ela foi à presença desse Deus e não desistiu de clamar, e Deus ouviu o seu clamor e houve vitória para esta mulher. Ela alcançou justiça da parte de Deus, e Deus, meus irmãos, Ele quer fazer justiça e depressa para nós. Deus está ouvindo o clamor da igreja. É necessário persistir, não desanimar. Nós continuamos persistindo, importunamos ao Deus Todo-Poderoso através das nossas orações. Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele sabe de tudo, meus irmãos, antes mesmo de nós falarmos alguma coisa. Mas Deus diz aqui, nós temos o dever de orar, meus irmãos, de buscarmos forças desse Deus, porque Deus está atento ao clamor da sua igreja, e porque Deus vai ouvir a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica, porque a parábola diz aqui: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. É a igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é ela. Nós somos os escolhidos desse Deus Todo-Poderoso. Deus está atento, por essa razão Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai dar vitória, Ele vai entregar em nossas mãos a vitória, contanto nós somos necessitados. Nós não podemos desistir, meus irmãos, pararmos de clamar, de buscarmos a compaixão desse Deus. Temos que rogar, meus irmãos, temos que suplicar a misericórdia desse Deus, porque Deus está atento às nossas orações. E quantas pessoas, meus irmãos, que se levantam quando nós estamos passando por um momento de prova, de dificuldade, e diz assim: esse Deus, será que Ele está ouvindo a sua oração? É claro que sim, porque você é escolhido, porque você é escolhida desse Deus Todo-Poderoso, você é a igreja amada dEle. Deus está ouvindo a sua oração e haverá resposta. O clamor que você faz pelo seu filho, minha irmã, meu irmão, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquela dificuldade que você enfrenta ali onde você trabalha, e você já tem clamado muito, e tem achado que Deus não está ouvindo o seu clamor e a sua oração para fazer justiça por ti, mas Deus está ouvindo, porque você é escolhido e escolhido desse Deus Todo-Poderoso, e depressa Ele vai fazer justiça, porque
porque o nosso Deus é justo, Ele contempla as nossas aflições, Ele vê. Nós temos sentimento, meus irmãos, nós não somos uma máquina, e Deus sabe disso, pois Ele é o nosso Criador. Deus sabe, meus irmãos, que nós nos entristecemos, nós nos abatemos, às vezes, meus irmãos, queremos desanimar, mas o nosso Deus, Ele está vendo tudo isso, e vai entregar nas suas mãos a vitória. Mas é necessário, meus irmãos, nós persistirmos na oração, não desanimarmos, porque Deus está conosco, está com a amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, quantos servos e servas de Deus, oh, meus irmãos, que viveram sobre a face desta terra, esses servos tiveram promessas de Deus e não desanimaram. Abraão, meus irmãos, ele tinha 75 anos de vida, quando Deus faz a sua chamada a ele: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Esse homem, aos 100 anos de vida, Deus fez a promessa de dar um filho, um descendente seu. Esse homem não desistiu, meus irmãos. Ele tanto adorando a Deus, em meio àquele povo tão ímpio, aquele povo que não acreditava em Deus, esse homem não desiste da promessa, ele não desanima de clamar, de fazer o seu sacrifício a esse Deus Todo-Poderoso, e continuou firme, meus irmãos, acreditando na promessa do Deus Todo-Poderoso. Ele alcançou vitória, porque persistiu, não desistiu, não desanimou. Assim também é conosco, meus irmãos. Nós não podemos desanimar, temos que continuar clamando. Esse é o recurso que Deus possibilita para nós, o clamor, a oração, para buscarmos e para obtermos resposta das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Não desanime, não. Se Deus fez a promessa a você, minha irmã e meu irmão, somos nós que temos que continuar acreditando. Não é o seu vizinho, não é o seu amigo. A promessa foi feita para você. Ela foi feita para Abraão e para Sara. Quem tinha que continuar crendo eram os dois, e eles continuaram crendo e alcançaram a vitória. Então, meus irmãos, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não vamos desistir, nós vamos ser persistentes, nós vamos clamar para recebermos forças de Deus, para recebermos poder e continuarmos caminhando rumo a Jerusalém Celestial. E aqui mesmo nós vamos alcançar a justiça de Deus, porque Deus, Ele é justo, e Ele vai recompensar os seus servos, porque somos os escolhidos de Deus, somos a igreja desse Deus Todo-Poderoso. Continue, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue clamando, não desista, porque Deus está ouvindo a nossa oração, e no tempo certo, ainda que pareça demorado para nós, mas é o tempo exato de Deus, haverá resposta e a vitória chegará em suas mãos para a vergonha do inimigo, porque o poder de Deus é maior. Então não vamos desistir, nós vamos continuar marchando, nós vamos continuar clamando, porque Deus está atento às nossas orações e haverá resposta com a vitória entregue em nossas mãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, graças ao bom Deus, eu não vou prolongar muito, porque as horas já se avançaram um pouco, mas eu quero dizer à amada igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que continue, não desanime, não desista, meus irmãos. A despeito de tudo que nós sofremos aqui, nós somos um povo escolhido desse Deus Altíssimo. Deus está atento ao nosso sofrimento, à nossa dor, e Deus está ouvindo as nossas orações. Haverá resposta sim, a vitória já está chegando, não duvide disso. Não duvide, meus irmãos. Por quantas lutas você já passou, minha irmã e meu irmão, está de pé até aqui. Quem foi que te ajudou? Deus não ouviu o seu clamor, a sua oração? Quantas causas você já recebeu vitória das mãos desse Deus Todo-Poderoso? Então continue na jornada,
se fortalecendo por meio da oração, clamando, entregando a sua causa nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Não desista, porque a vitória é nossa em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é poderoso, e o nosso Deus é um Pai. E qual é o Pai, meus irmãos? Eu sempre repito isso: um Pai amoroso, um Pai consciente, que vai ver o seu filho, a sua filha sofrendo, e esse Pai não vai se manifestar, não vai tomar uma atitude e não vai ajudar. Se nós, como pais aqui na terra, nós tomamos essa atitude, meus irmãos, imagina o nosso Deus, que é todo-poderoso, que é amoroso, misericordioso. Ele é Deus e não é homem. Ele não vai ouvir a sua oração, Ele não vai atender o seu pedido, porque você é um filho, uma filha desse Deus Todo-Poderoso. Ele nos resgatou, nos trouxe das trevas para a luz, e Deus tem prazer em atender as nossas orações, em dar vitória para nós, porque servimos a Ele, trilhamos pelos seus caminhos. Igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que continuar crendo, não podemos desistir, não podemos voltar para trás, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam como um exército poderoso e triunfante, porque a força não é nossa, ela vem do alto, ela vem de Deus, e nós buscamos essa força, meus irmãos, por meio das orações, da súplica, da insistência, da persistência, sem desanimar, e a vitória chegará em nossas mãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao bom Deus. Meus irmãos, ali onde eu trabalho, nós encontramos ali muitas dificuldades, e tem momento que eu e aquela companheira de trabalho, a gente clama, a gente busca, porque nós vivemos em meio ao mundo muito delicado. As pessoas têm prazer em fazer mal, e há tantas situações que eu já enfrentei ali, mas o meu Deus, meus irmãos, que é o Deus de vocês também, Ele tem nos dado vitória, tem nos auxiliado. Mas eu, meus irmãos, não desisto, é sempre clamando, buscando a proteção desse Deus, dizendo: Senhor, nos dá vitória, nos abençoa aqui nesse lugar, nos livra do mal, porque não é fácil. Nós lidamos com o público, meus irmãos, e é difícil, mas o nosso Deus é maior. Ele tem sido o nosso escudo, Ele tem dado vitória para nós, tem nos protegido, meus irmãos. Assim também, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus continua sendo o seu escudo, a sua proteção, tanto de ti como da sua família. Então continue e persista na oração, não desista, não volte para trás, meus irmãos, tenha fé, porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe, e que Ele é o Deus que vai dar vitória para você. Você não ficará sem resposta das suas orações, porque Deus tem ouvido sim. O inimigo talvez tenha usado pessoas para dizer assim: a sua oração não está passando no teto. Isso é mentira, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não está com seus ouvidos agravados para não ouvir a nossa súplica, e também com a sua mão limpada, pois a sua mão é poderosa para dar resposta para nós e vitória, tanto para nós como para a nossa família. Então, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que nós temos que fazer é persistir, é não desistir, é clamar a sua causa, entregue nas mãos de Deus, insista com Ele, persista, porque você vai receber a vitória das mãos desse Deus Todo-Poderoso. Deus, meus irmãos, está atento à nossa súplica. Nós vamos continuar insistindo, porque Deus está ouvindo as nossas orações, haverá resposta, e a igreja é mais do que vencedora, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu vou até aqui, porque Deus me levou. Aleluia! E vocês, meus irmãos,
não desista, sempre auxiliando aqui o pastor, a sua família. Ajude, persista nas orações, orando pelo pastor, pela família dele, pela igreja, porque o nosso Deus, Ele vai pôr por terra os obstáculos. Eu me lembro que uma vez pregando aqui, Deus disse assim, acho que o pastor se lembra disso, que eu dirigi ao pastor e falei assim, pastor, Deus está dizendo que as pessoas que foram embora, elas vão voltar. Meus irmãos, eu estou vendo um casal abençoado aqui. Larissa? A irmã Vanessa, o esposo dela. Eles retornaram. Aleluia. E que coisa maravilhosa que vocês fizeram. Aleluia. É uma bênção de Deus. Amém. Aleluia. E o casal fique firme aqui, ó, ajudando o pastor. Amém. Sempre trazendo mais pessoas aqui, para que a igreja fique repleta. Porque é isso que Deus quer. Qual é o objetivo da igreja sobre a face dessa terra? É a salvação das almas. Aleluia. É firmar os passos daquele que está prestes a cair nos caminhos de Deus. Não é desanimar com as pessoas que já estão tão enfraquecidas, não. É fortalecê-las em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês acreditam nisso? Hoje tinha uma senhora, que é a minha amiga de trabalho, e uma jovem que é do Pedreiro. E elas disseram assim, sim, onde você vai pregar? Eu falei, lá na igreja onde eu estou frequentando. Aí elas disseram assim, eu queria ir lá. Eu falei, pois um dia vocês vão. Elas estão querendo vir aqui, viu, pastor? Aleluia. A dona Evange e uma outra mocinha querendo vir aqui. Só que ela falou, é longe. Eu falei, mas não é tão longe assim. A igreja fica bem ali na beira, dá para vocês irem lá. E é assim que Deus vai fazer, Deus. Aleluia. As pessoas vão olhando para nós. Nós não somos melhores do que ninguém, mas somos servos e servas desse Deus. E as nossas orações são ouvidas por Deus e a resposta. E a igreja vai encher. Vocês podem acreditar. Vocês fiquem firmes. Ajudem o pastor mesmo. Unam os seus braços aos braços do pastor, porque a recompensa virá das mãos desse Deus Todo-Poderoso. E orem pelo pastor, orem pela igreja. Não desanime, não deixe o inimigo lançar as suas setas, desanimar você. E de repente a gente vai, ao invés de agregar, a gente vai, não deixa fazer isso, tirando as pessoas, não permite. Traga as pessoas, porque Deus está aqui. Aleluia. E a igreja vai crescer, ela já está crescendo, em nome de Jesus Cristo. As lutas, elas vêm, mas o nosso Deus é maior e dá vitória. E graças ao bom Deus, e o nosso Deus seja sempre louvado em nome de Jesus Cristo. Amém. Salve a igreja com a paz.